Olá pessoal, aqui é o João Vitor, o Químico de Ferro, e hoje a gente vai para a nossa 15ª questão da série Enem por Questões Todo Dia. E hoje eu trouxe uma questão aqui do Enem 2019, mais recente que tem, e ela fala sobre funções e gráficos. É uma questão relativamente fácil e a gente vai aprender um pouco mais sobre como interpretar um gráfico, né, e o que significa ser um crescimento, o crescimento de uma função ser maior ou menor, constante e tudo mais. Então vamos para a questão. Uma empresa presta serviço de abastecimento de água em uma cidade. O valor mensal a pagar por esse serviço é determinado pela aplicação de tarifas por faixas de consumo de água, sendo obtido pela adição dos valores correspondentes a cada faixa. Faixa 1. Para consumo de até 6 metros cúbicos, o valor fixo de R$ 12. Faixa 2. Para consumo superior a 6 metros cúbicos e até 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 3,00 por metro cúbico ao que exceder os 6 metros cúbicos. E na faixa 3, para consumo superior a 10 metros cúbicos, tarifa de R$ 6,00 por metro cúbico ao que exceder os 10 metros cúbicos. Então ele está falando que até 6 metros cúbicos você paga fixo R$ 12,00, independentemente se foi 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Para cima de 6 metros cúbicos até o 10, para cada metro cúbico você vai pagar R$ 3,00. Então se foi 6, 7, 8 vezes o R$ 3,00 e acima de 10, R$ 6,00 por metro cúbico. E sabe-se que, nessa cidade, o consumo máximo de água por residência é de 15 metros cúbicos por mês. E aí ele pergunta, comando, o gráfico que melhor descreve o valor P em real a ser pago por mês em função do volume V de água consumido em metro cúbico é... Então vamos lá, olha o que ele quer saber. Ele quer saber o gráfico que melhor descreve o valor a ser pago por mês em função do volume de água consumido. Certo? Então, o valor em reais e o volume em metros cúbicos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de resolver uma questão que tem gráfico e que tem dois eixos nesse gráfico é identificar esses eixos. Tá? Então, em todos os gráficos aqui, da opção A, B, C até a letra E, a gente tem o preço P no eixo vertical, ou eixo Y, F de X, se você preferir, e o volume no eixo horizontal. Então, a primeira coisa é essa. Em todas elas estão assim, ó, preço na vertical, volume na horizontal. Beleza. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar essas faixas aqui e ver nos gráficos como que elas se correspondem, quais gráficos que satisfazem esses valores, essas informações que a questão te deu. Então, na primeira faixa, a questão te deu o seguinte, ó, para consumo de até 6 metros cúbicos, ele paga um valor fixo de R$ 12,00. Pelo gráfico, a gente consegue perceber o seguinte, que no início ele tem que ser uma reta constante. Por quê? Porque o gráfico ele representa o preço, né, em função do volume, mas ele representa o preço. O preço está no eixo vertical. Então, à medida que eu for andando para a direita, do zero até para frente aqui, ó, até chegar no consumo de 6 metros cúbicos, eu tenho que ter uma reta horizontal, que corresponde ao preço não variando. Ó, o preço continua no mesmo valor aqui. A gente não tem uma escala aqui para saber qual é esse valor, mas a gente sabe com certeza que ele tem que ser constante. Por quê? Porque até 6 metros cúbicos ele paga um valor fixo de 12. Então, aqui tem que ser constante esse início. Com isso, a gente já consegue descartar essa letra aqui, porque o início dela ela está variando, né? O gráfico está aumentando à medida que eu consumo mais, mas só que no início, até 6 metros cúbicos, eu pago o mesmo tanto. Então, a letra E já não pode ser. Já as outras letras ainda podem ser. Né? Eu tenho aqui
constante no início, e na letra C eu também tenho constante no início. Beleza. Indo agora para a faixa 2, a gente descobriu que, ou melhor, a questão nos deu que de 6 até 10 metros cúbicos de consumo, ele paga R$ 3,00 por metro cúbico. Então, nesse primeiro momento, a função tem que crescer à medida que eu vou aumentando o volume. Por quê? Quanto mais eu consumo, mais eu vou pagar. R$ 3,00 a cada metro cúbico que eu passar dos 6. Então, em todos esses gráficos, a gente está vendo a função crescendo depois da parte constante. Então, aqui ela cresce, aqui ela cresce, aqui ela cresce e aqui também ela cresce. Então, nessa faixa 2, não dá para a gente eliminar nada, não. Na faixa 3, o que ele nos dá? Ele fala que para o consumo acima de 10, ele vai pagar R$ 6,00 por metro cúbico que passar de 10. Então, em comparação com a faixa 2, ele está pagando mais por metro cúbico. Na faixa 2 é R$ 3,00, aqui é 6 por metro cúbico. Então, agora, a função tem que continuar crescendo, porque quanto mais ele gastar, mais ele vai pagar. E ela tem que crescer mais rápido. Ela tem que crescer no dobro da velocidade da faixa 2, porque eu estou pagando o dobro por metro cúbico. Então, ela tem que continuar crescendo e crescer mais rápido. Essa função tem que aumentar essa inclinação. Isso acontece no gráfico da letra A. A gente está vendo aqui que até esse ponto ele está crescendo, beleza? E a partir desse ponto ele continua crescendo de uma forma mais rápida, de uma forma mais acelerada. Na letra B, ele cresceu na segunda faixa e na terceira faixa ele continua crescendo. Só que esse crescimento, como a gente pode ver, está um crescimento mais lento do que estava antes. Aqui, ó, se a gente continuasse aqui essa reta, ela continuaria nesse sentido. Essa reta aqui, da faixa 2. A gente percebe que a inclinação desse gráfico diminuiu. Então, ele está crescendo mais lentamente. Isso não deve acontecer, ele tem que crescer mais rapidamente. Então, essa aqui não pode ser. A letra C, na terceira faixa, ela voltou a ser constante. Não faz sentido também, né? Na terceira faixa, eu pago R$ 6,00 para cada metro cúbico. Então, quanto mais eu consumo, mais eu tenho que pagar. Ela tem que continuar crescendo. Aqui também não pode ser, então. E na letra D, depois da segunda faixa, ele continuou crescendo, só que continuou crescendo na mesma proporção da segunda faixa. Isso não pode acontecer, né? Porque na terceira faixa o crescimento tem que ser mais rápido, porque quanto mais eu consumo, mais eu pago. Que também não pode ser. O que nos resta é a letra A. A letra A é a correta. A gente viu que o crescimento está maior na faixa 3 que na faixa 2 e na primeira parte está constante. Então, esse é o jeito mais fácil de resolver essa questão, uma questão relativamente fácil em que você só tem que saber interpretar gráficos e sacar aqui a questão do crescimento ser mais rápido ou mais devagar, de acordo com o quanto você paga por metro cúbico. Se você quiser analisar essa questão mais formalmente, claro que não precisa para resolver essa questão, como a gente já fez aqui, mas se você quiser analisá-la mais formalmente, você pode pensar no seguinte. Aqui eu tenho pequenas partes de equações de reta. Por exemplo, na faixa 2, eu teria, tecnicamente, uma equação de reta do seguinte tipo. Toda equação de reta tem a seguinte forma genérica, y igual a ax mais b. E aí, o valor 3, que é o quanto que ele paga por metro cúbico, seria o meu A, seria o meu coeficiente angular da minha reta. Por quê? Olha, se eu chamar o x de consumo
E o meu y de preço, para cada 1 de consumo que eu tenho, para lá dos 6 metros cúbicos, né, para cada 1 de x, eu estou aumentando o valor de y de preço em 3. Então, se eu tenho 1x, é 1 vezes 3. Se eu tenho 2, é 2 vezes 3, que é 6. Se eu tenho 3, é 3 vezes 3, que é 9. E assim vai. Então, eu poderia interpretar da seguinte forma. Esse 3 aqui é o meu coeficiente angular da minha, no meu pedacinho de reta ali da faixa 2. Na faixa 3, a gente tem um y igual a ax mais b, também é uma equação de reta, em que o meu a, no caso, vai valer 6. Minha inclinação dessa segunda reta tem que ser, o meu coeficiente de angular, né, minha inclinação vai ser 6, porque é R$6 a cada 1 metro cúbico que eu estou consumindo. Então, de novo, o x é o consumo e o y é o preço. Esse b aqui é o coeficiente linear, não dá para a gente fazer muita coisa com ele aqui, mas você poderia interpretar essa questão, né, de uma forma mais aprofundada, lembrando de equações de reta. Claro que não precisa para resolvê-la, mas é uma outra forma de pensar nisso daqui. E aí, como o a é o coeficiente angular, é ele que define a inclinação desse gráfico em relação ao eixo horizontal. Quanto maior for o a, mais inclinado está essa reta. Então, se a gente lembrar da geometria analítica lá, quando eu tenho o a positivo, eu tenho uma reta crescente. Quando eu tenho um a negativo, eu tenho uma reta decrescente. Então, o a define a inclinação. E quanto maior for o a, mais inclinada fica essa reta. Então, se eu tenho um a muito grande, a tendência é que ela fique com uma inclinação muito alta em relação ao eixo horizontal. Se eu tenho um a menor, um a pequeno, a tendência é que ela fique com uma inclinação menor em relação ao eixo horizontal. Mas basicamente é isso. Essa questão não precisava disso, mas se você quiser analisar dessa forma e lembrar disso, poderia funcionar também. Basicamente é isso. Esse foi a nossa aula de número 15 aqui na nossa série Enem por Questões, e todo dia tem uma aula nova. Se vocês gostaram, espalhem para seus amigos e dá o seu joinha aí no vídeo para ajudar na divulgação. Até mais, até a próxima, até amanhã. Tchau, tchau.